Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre um conteúdo da prova do concurso da EAOAR para ser engenheiro da Força Aérea Brasileira. Deve saber que metade da prova são de assuntos específicos da sua engenharia e essa aula é um desses assuntos. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E dá uma olhada depois no primeiro link da descrição desse vídeo que a gente deixou um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas anteriores, um cronograma de estudos que vai te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá pessoal, bem-vindos ao curso preparatório da Engenharia para a Engenharia Química. Meu nome é Igor e a aula de hoje é sobre Química Geral, Teoria Atômica da Matéria. Bom, o átomo, como estudamos na última aula, o átomo é o componente básico da composição da matéria. Então, toda matéria ela é formada por átomos. E esse átomo também ele pode ser definido como menores unidades de um elemento químico. Então, quando a gente pega um elemento químico, vamos supor o carbono, a menor unidade dele é chamada de átomo. E, bom, o átomo, sua estrutura é muito importante, conhecer a estrutura do átomo, pois sua estrutura ela determina as propriedades físicas e químicas da matéria. Então, ao longo da história, vários cientistas, vários pesquisadores estão estudando, a estrutura do átomo para que seja possível entender, como ele é constituído, como ele se comporta, para que assim, a gente consiga também, por consequência, entender, as suas propriedades físicas e químicas, Então, as propriedades físicas e químicas da matéria estão intimamente relacionadas com a estrutura dos átomos. Então, na aula de hoje, nós iremos, fazer uma revisão, uma breve revisão das principais teorias atômicas ao longo da história. Então, para isso, eu preparei essa linha do tempo em que faz, um resumo de todos os principais, modelos atômicos, que foram desenvolvidos. Então, a gente tem aqui, inicialmente, o modelo de Demócrito e dos antigos filósofos, que é o modelo do atomismo. Temos em seguida o modelo de John Dalton, em 1803, que é o modelo da esfera pura. Temos o modelo de Thomson, em 1904, que é o modelo do pudim de ameixa ou pudim de passas. Depois, o modelo de Ernest Rutherford, em 1911, modelo nuclear. Temos também o modelo de Niels Bohr, em 1913, que é o modelo do planetário. E, por fim, um dos mais atuais, que foi proposto por vários pesquisadores, entre eles o Erwin Schrödinger, em 1926, que é o modelo quântico. Então, na aula de hoje, nós iremos revisar cada uma dessas teorias para entender todos os seus postulados e como essas teorias eram capazes de explicar as propriedades ali da matéria. Então, vamos começar com o modelo de atomismo, que foi desenvolvido nessa época aqui. E esse modelo ele foi proposto por Demócrito também e outros filósofos. Esses filósofos eles tinham a ideia de que o mundo material é composto por inúmeras partículas indivisíveis. Então, segundo esses filósofos, todo material ele tem em sua composição inúmeras partículas que eram indivisíveis. Por serem indivisíveis, eles chamaram essa partícula de átomo, que átomo representa exatamente isso, ser indivisível. Porém, com o passar do tempo, vieram outros filósofos que foram contra essa teoria do átomo, Um deles aqui, a gente tem o exemplo de Platão, tem também o exemplo de Aristóteles. Segundo esses filósofos, esses pensadores, não poderiam existir partículas indivisíveis. Então, por isso, depois de um tempo, a ideia de átomo, de ter essa ideia de partícula indivisível, essa noção atômica da matéria, ficou de lado por muito tempo. Até que veio um outro pesquisador, em cerca aqui de 1803, que foi o John Dalton, que propôs um modelo da esfera pura. Então, John Dalton retomou a ideia ali de que a matéria é composta por átomos. Ele retomou essa ideia dos antigos filósofos. Então, conforme Dalton, ele propôs que o átomo é uma esfera pura, como se fosse uma bola de bilhar que é indestrutível. E John Dalton ele
colocou alguns postulados, né, em sua teoria. O primeiro deles é que todo elemento é composto por partículas extremamente pequenas, chamadas de átomos. Outro postulado é que todos os átomos são idênticos, porém os átomos de um elemento são diferentes dos átomos de todos os outros elementos. Então vamos olhar aqui, por exemplo, o átomo de oxigênio. Eu vou representar por essa bola aqui azul, oxigênio. Temos aqui, por exemplo, o átomo de hidrogênio, essa bola vermelha. Então, conforme, né, Dalton, para um dado elemento, né, por exemplo, o oxigênio, todos os átomos seriam representados dessa forma, né, como se fosse essa bola azul, essa esfera azul. Enquanto que, para um elemento diferente, né, os átomos são diferentes, quando você avalia, né, avalia para um elemento diferente, então aqui o átomo de hidrogênio é diferente do átomo de oxigênio, né, enquanto aqui seria essa esfera vermelha, o átomo de oxigênio seria essa esfera azul. O terceiro postulado é que os átomos de um elemento não podem ser convertidos em átomos de outros elementos por meio de reações químicas, né? Então, se a gente tem aqui o oxigênio, né, o átomo de oxigênio, eu não conseguiria transformar ele no átomo de hidrogênio. Então, essa transformação aqui não era possível, né? E o quarto postulado é que os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Um dado composto sempre tem, né, os mesmos números relativos e os mesmos tipos de átomos, né? Então aqui a gente tem nesse quarto postulado que ele diz que, né, os compostos são formados pela combinação de diferentes elementos, né? Então seria a combinação, por exemplo, do oxigênio com o hidrogênio. Então, aqui o hidrogênio, né, que seria essa bola vermelha, né, seguindo aquele meu exemplo, tem aqui também o oxigênio. Então, quando a gente, né, combina, por exemplo, aqui dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, a gente consegue formar a água, né, que é exatamente essa combinação aqui, o H2O. Então, conforme, né, esse postulado, a água ela é formada pela combinação de hidrogênio e oxigênio, e além disso, né, um dado composto sempre tem os mesmos números relativos e os mesmos tipos de átomos. Então, aqui a água ela sempre vai ter, né, 2 hidrogênios para um oxigênio. E essa proporção ela sempre, né, vai se manter, ela se mantém constante para um dado composto. E com isso, né, com esses postulados, a gente, né, Dalton conseguiu explicar alguns fenômenos que aconteciam na época. E com o postulado 3 é possível explicar a lei da conservação de massa, né, que a massa ela vai se conservar em reações químicas. E o 4 consegue explicar a lei das proporções constantes, né, que é exatamente isso, que diz que para um dado composto sempre tem essa proporcionalidade aí entre, né, os tipos de elementos. E bom, né, juntando essa lei de conservação de massa e a lei das proporções constantes, Dalton também propôs a lei das proporções múltiplas, né? Conforme essa lei, se dois elementos A e B são combinados para formar mais de um composto, as diferentes massas de B, que podem ser combinadas com uma dada massa de A, guarda entre si uma relação de números inteiros e pequenos, né? Então, para exemplificar essa lei, vamos pensar no caso da água e do peróxido. Esses dois compostos, né, eles possuem em sua composição átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio. Então, começando aqui pela água, a proporção que existe, né, a proporção mássica entre oxigênio e hidrogênio é de 8 gramas de oxigênio para 1 grama de hidrogênio. Então, com isso, né, para o caso da água, a proporção mássica de oxigênio para hidrogênio é de 8 para 1. Quando a gente pensa no peróxido, isso. A proporção de oxigênio é de 16 de oxigênio para 1
grama de hidrogênio. Então, a relação dos dois, né, de oxigênio para hidrogênio é de 16 para 1. Então, pela relação, né, pela lei das proporções múltiplas, a gente consegue ver que a relação, né, quando a gente compara essas duas proporções de oxigênio do peróxido para o oxigênio da água, a gente vê que o peróxido tem 2 vezes mais oxigênio. Então, com isso, a gente consegue concluir que a estrutura química do peróxido tem 2 vezes mais oxigênio comparado à água. Isso realmente acontece, né? Porque quando a gente olha a estrutura do peróxido de hidrogênio, é H2O2, enquanto a estrutura química, né, a fórmula química da água é H2O. Então a gente tem que a molécula de peróxido tem 2 vezes mais oxigênio comparado à molécula de água. Então esse é um exemplo da lei das proporções múltiplas. E é interessante destacar aqui também, né, que John Dalton e outros pesquisadores na época, eles não tinham uma comprovação, né, científica ali, química, da existência, né, dos átomos. Eram apenas teorias, né, não tinha experimento que conseguia mostrar ali a existência, né, visível ali de um átomo. Isso só é possível, né, com tecnologias mais recentes. Mas apesar disso, foi uma teoria muito importante que trouxe muitos avanços, né, para a época e conseguiu explicar vários comportamentos da matéria. Apesar de que ela tem alguns problemas, né, que foram resolvidos com teorias futuras da matéria. E o próximo modelo foi proposto, né, em 1904 por John Thomson e é o modelo do pudim de ameixa ou modelo do pudim de passas. E para entender esse modelo, primeiro é importante, né, compreender o experimento que foi realizado por Thomson, que é o experimento de raios catódicos. E para isso, vamos olhar essa figura aqui, que foi retirada do livro de Brown. Nessa figura, a gente tem uma imagem, né, de um desses experimentos de raios catódicos. Então, a gente tem aqui, né, a estrutura, né, do experimento, tem esse tubo de vidro, e esse tubo de vidro tem 2 eletrodos, né, um eletrodo negativo e um eletrodo positivo. E tem um gás rarefeito que está dentro do tubo, e esse tubo também ele é revestido por material fluorescente. Então, o que acontece? Quando uma alta tensão é aplicada, né, entre o cátodo e o anodo, uma corrente elétrica vai passar aqui do cátodo para o anodo, e como o tubo ele é fluorescente, é possível ver, né, essa corrente elétrica. Aqui dá para ver na imagem, né, verde aqui. E quando a gente aproxima um ímã próximo, né, esse feixe aqui que está passando dessa corrente, ela é desviada. Então esse basicamente foi, né, o experimento de raios catódicos. Então, com isso, né, com a realização desse experimento e também de outros experimentos parecidos, Thomson conseguiu mostrar, né, a existência de partículas subatômicas, né? Então, Thomson conseguiu concluir que esses raios catódicos eram compostos por partículas carregadas eletricamente, né, que foi considerado ali inicialmente como corpúsculo, que recebeu depois o nome de elétrons, que são o que a gente, né, conhece como os elétrons. Então essa foi a primeira partícula subatômica que foi ali, né, descoberta. E outra contribuição também muito importante do estudo de Thomson é a razão carga-massa do elétron, né, que é cerca de 1,76 × 10⁸ coulomb por grama. Então essa também foi uma outra contribuição muito importante desse cientista. Então Thomson, né, propôs, né, o seu modelo, o modelo de pudim de ameixa ou pudim de passas. E como que era esse modelo, né? A gente tem esse modelo, ele é representado, ele tem presença de partículas subatômicas, que são os elétrons, estão representados por essas esferas pequenininhas, e esses elétrons contribuem, né, para uma massa, para uma fração muito pequena na massa do átomo. E o átomo, né, em si, ele é uma esfera de matéria positiva, que ela é uniformemente, né, distribuída aqui pela massa do átomo. E os elétrons, né, eles estão incrustados nessa massa positiva. Então essa daqui é a teoria atômica de Thomson, né, e essa forma aqui, né, com uma massa positiva com os elétrons incrustados, lembra muito um pudim de ameixa, que não é tão comum aqui no Brasil, né, ou um pudim de passas. E uma outra metáfora para esse modelo é como se fosse uma melancia, em que cada semente
na melancia representaria os elétrons, né, e a melancia, aquela massa vermelha, seria essa massa positiva. Então esse daqui foi o modelo de Thomson. Em seguida, a gente tem, né, em 1911, o modelo nuclear, que foi proposto por Ernest Rutherford, e esse pesquisador realizou o experimento de espalhamento de partículas alfa, né, e ele estudou os ângulos em que essas partículas eram desviadas ou espalhadas quando atravessavam uma fina folha de ouro. Então, a gente tem aqui uma imagem representativa do experimento realizado por Ernest Rutherford, pelos seus alunos. Então, esse experimento tem essa fonte de partículas alfa, né? Partículas alfa são partículas carregadas que são carregadas positivamente. Então essa fonte aqui liberava um feixe de partículas alfa que atravessavam essa fina folha de ouro, né? Então Rutherford esperava, né, segundo a teoria atômica de Thomson, que a maior parte, né, todas, na verdade, esperava que quase todas as partículas iriam sofrer quase desvio nenhum, iriam passar aqui pela folha de ouro, né? Pois conforme o modelo de Thomson, o átomo, as cargas positivas estavam distribuídas em toda a massa do átomo, então era de se esperar que ele iria atravessar aqui tudo. Porém, né, foi observado que enquanto, né, a maioria realmente ele tinha esse comportamento, ela conseguia atravessar com pouquíssimos desvios, outras partículas alfa sofriam os desvios grandes, até alguns casos em que essas partículas alfa voltavam aqui da folha de ouro, né? Então esse comportamento não era explicado pelo modelo de Thomson. Então por isso, né, com base nesse resultado, Rutherford propôs um novo modelo atômico e o modelo foi o modelo nuclear, que ele é representado dessa forma. E então Rutherford propôs, né, que a maior parte da massa do átomo e toda a sua carga positiva se concentra em uma região muito pequena, né, que é extremamente densa, que seria aqui essa região, que ele chamou de núcleo, um núcleo atômico. Então, conforme Rutherford, o núcleo ele vai conter toda a massa, praticamente, né, toda a massa do átomo e toda a carga positiva vai se concentrar no núcleo. Por outro lado, ele propôs também que a maior parte do átomo é constituída de espaço vazio, né, no qual os elétrons se movem ao redor do núcleo. Então, com isso, é possível explicar porque grande parte dessas partículas alfa conseguiam atravessar o núcleo sem sofrer grandes desvios, né, porque elas passavam pelos espaços vazios, né, que é a maior parte do átomo. Por outro lado, outras partículas, né, principalmente aquelas que vinham na direção do núcleo, elas sofriam grande repulsão, né, grandes desvios. Então, esse modelo ele é capaz, né, de explicar esse desvio das partículas alfa, né? Porém, ele tem, né, alguns problemas, pois não é muito claro como que é o comportamento dos elétrons, né, em volta aqui do núcleo. Outros estudos, né, experimentos seguintes, né, até mesmo realizado por Rutherford, comprovaram, né, a existência de partículas positivas no núcleo do átomo, que foram chamadas de prótons, e outros estudos, né, promovidos por James Chadwick em 32, conseguiram comprovar a existência de partículas neutras no núcleo, né, que foram chamadas de nêutrons. Outro estudo, outro modelo foi o modelo do planetário, desenvolvido em 1913 por Niels Bohr. E para entender esse modelo, né, primeiro a gente tem que entender esse experimento aqui de obtenção dos espectros. E aqui nessa estrutura a gente tem uma fonte de luz, né, que ela é passada por essa fenda, em seguida por um prisma, e essa radiação ela é decomposta, que ela é separada, né, em seus diferentes comprimentos de onda, que dá para ver aqui nessa tela. Essa tela, né, nesse exemplo que tem todos os comprimentos de onda, é chamada de espectro contínuo da luz, né, que representa exatamente isso, quando é possível ver todos, né, a separação de todos os comprimentos de onda possíveis aqui. No caso, são os comprimentos de onda visíveis. De qualquer forma, né, nem toda radiação, né, enquanto essa radiação consegue produzir um espectro contínuo, nem toda radiação é assim, né? Nem toda radiação é formada por todos os comprimentos de onda. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é do gás hidrogênio, né? Quando uma corrente passa por esse gás, né, ele emite luz, e está representado aqui por essa imagem. E quando a gente realiza esse experimento, né, para a luz, né, do gás aqui, hidrogênio, o seu espectro possui só algumas linhas.
ser bem específicas aqui. Então, ele não é contínuo igual essa imagem, ele é decomposto aqui nessas linhas. Esse espectro é chamado de espectro de linhas, né? Enquanto esse é espectro contínuo, aqui é espectro de linhas. Então, para explicar, né, esse comportamento desse espectro de linhas, né, com base nesse estudo, também em outros estudos experimentais, Niels Bohr propôs o seu modelo atômico, que é o modelo do planetário. Então, esse modelo, o átomo, né, ele pode ser tratado como se fosse, né, um planetário mesmo, um sistema solar microscópico, né? Então, seria aqui o núcleo, que é a carga onde mantém a carga positiva, né, igual o tio tem forte, porém agora os elétrons, né, eles estão rodando, eles movem-se, né, em órbitas circulares ao redor do núcleo, e cada órbita aqui tem uma energia específica, né? Cada elétron aqui na órbita tem uma energia específica, que é uma energia quantizada. E uma outra consideração também desse modelo do planetário, né, de Niels Bohr, é que as leis da física clássica elas não serviam para descrever, né, as características do átomo, né, eram leis diferentes, porque se essas leis fossem aplicadas aqui, era de se esperar que os elétrons iriam espiralar e cair no núcleo. Porém, isso daqui não acontece, né? E esses daqui são, né, os postulados desse modelo do planetário proposto por Niels Bohr. O primeiro postulado é que apenas órbitas com certos raios correspondentes a energias específicas são permitidas ao elétron em um átomo de hidrogênio. Então, cada órbita aqui tem um certo raio e um certo valor de energia. E um elétron, né, em tal órbita encontra-se em um estado de energia permitido. Um elétron em um estado de energia permitida não irradia energia e, portanto, não espirala em direção ao núcleo. Então, enquanto o elétron está aqui nessa órbita, em cada uma das órbitas, ele não vai irradiar energia, sua energia não vai variar e tem um valor permitido. Então, por isso que, né, ele não vai espiralar e cair no núcleo. E o terceiro postulado é que a energia é emitida ou absorvida pelo elétron apenas quando o elétron muda de um estado de energia permitido para outro. Essa energia é emitida ou absorvida na forma de um fóton com energia dada por essa fórmula aqui. Então, ó, vamos ver aqui um exemplo, né? Temos esse elétron. Esse elétron, né, ele pode receber uma fonte, uma radiação. Então, vou colocar aqui representado aqui de vermelho, uma radiação. Ele pode absorver essa radiação e ir de um estado aqui fundamental para um estado excitado, né? Então ele pulou de uma camada, né, de uma órbita permitida, né, para uma outra órbita com uma energia maior. E o mesmo também pode acontecer, né? O inverso também pode acontecer. Então, por exemplo, um elétron que está aqui, ele pode ir para uma órbita de energia menor. E quando isso acontece, esse elétron, né, ele libera energia. Enquanto para ir de um estado, né, fundamental para o excitado, tem que absorver energia. Nesse caso, de um estado excitado para o fundamental, libera energia. Esse daqui foi o modelo proposto por Niels Bohr, e é interessante destacar aqui que a energia de cada um desses elétrons, né, nessas órbitas dependem de um número quântico, que é o número quântico principal representado pela letra N, e a gente vai estudar um pouquinho, né, desse número quântico também na próxima aula. E por fim, né, o último modelo que eu apresento aqui para vocês é o modelo quântico, e foi, né, proposto ali em meados de 1926. E um grande pesquisador, né, que contribuiu muito para esse modelo quântico foi o Erwin Schrödinger, que é esse pesquisador aqui alemão. E, né, esse Erwin Schrödinger propôs, né, diferentes equações, e a resolução das suas equações contribuíram para o modelo, para mostrar, né, explicar o modelo quântico, que é um dos modelos mais atuais. Então, conforme nesse modelo, os elétrons eles não se movem em órbitas circulares em volta do núcleo. Então, aquela teoria, né, de que proposta por Bohr de que as órbitas seriam circulares em volta do núcleo aqui não é válido. E esse modelo diz também que não é possível saber a localização exata de um elétron no átomo. Então, a gente não consegue saber, né, exatamente onde o elétron vai estar no átomo. E foi proposto, né, em vez de órbitas, foi proposto os orbitais. Os orbitais são regiões com alta probabilidade de se encontrar os elétrons. Então, aqui no caso, né, vamos supor que esse daqui é o átomo de hidrogênio.
Então aqui, né, o núcleo, em volta do núcleo tem essa região, nesse azul aqui mais forte, que é um orbital, né, no caso é um orbital S, que também vamos estudar isso na próxima aula, que é esse esférico. Então aqui é uma região de alta probabilidade de se encontrar um elétron, né, não é possível saber exatamente onde o elétron vai estar, mas essa região é uma região que tem alta probabilidade, né, de se encontrar um elétron. Então essa daqui é a nossa, né, linha do tempo com todos os modelos atômicos, né, o atomismo da esfera pura, o do pudim de ameixa, o modelo nuclear, também o modelo planetário e o modelo quântico. Então esse é o resumo dos principais modelos, né. Vamos aplicar agora o que a gente viu na aula de hoje, resolvendo alguns exemplos. Esse é o primeiro exemplo, né, da UNESCO, da prefeitura para professor, que foi de 2022. Então vamos ler. A origem do estudo do átomo remonta no tempo da Grécia Antiga, sendo sua proposição inicial realizada por Leucipo e seu discípulo Demócrito. Em seus estudos, concluíram que o átomo era o menor componente de toda a matéria existente, não sendo possível dividi-lo em partes menores. Dessa forma, no decorrer do tempo, diversos cientistas trabalharam na definição do átomo, o que gerou os modelos atômicos. Em referência aos modelos atômicos e suas diferentes teorias e respectivos cientistas, marque a alternativa que as correlaciona corretamente. Então vamos ler, né, alternativa por alternativa. No A, o modelo de Rutherford. Nesse modelo, houve a queda da concepção de que o átomo era uma esfera indivisível. Bom, realmente, né, no modelo de Rutherford, já sabia que o átomo não era uma esfera indivisível, né? Então aqui, quando ele fala que houve a queda da concepção, eu entendo como errado, né, isso daqui, porque essa queda da concepção foi realizada ali nos estudos de Thomson, que mostrou que o átomo tinha partículas subatômicas, né, que é essa primeira partícula que foi comprovada que existia no átomo, que era o elétron. Então essa queda aqui já tem um erro nessa alternativa, que essa queda de concepção foi no estudo de Thomson. Esse cientista reproduziu o experimento com a emissão de raios catódicos. Isso aqui está errado, né? Isso continua sendo o estudo de Thomson. Tendo como resultado a atração de partículas negativas ao polo positivo de um campo elétrico externo, as quais foram chamadas de elétrons, sendo sugerido o átomo esférico em equilíbrio elétrico com cargas positivas e negativas. Bom, então essa descrição que está apresentado aqui, na verdade, é o do modelo de Thomson, não é o nome do modelo de Rutherford, né? Foi o modelo de Thomson que realizado com os raios catódicos ali que mostraram a existência dos elétrons no átomo, sendo o átomo, né, enquanto ele tem essas partículas, os elétrons, né, incrustados ali na massa do átomo, né, a massa do átomo ela tem uma carga positiva, então a carga, né, positiva dessa massa ali do átomo, ela está neutralizada ali pela carga negativa. Então, tudo isso que foi mostrado aqui é do modelo de Thomson, não do modelo de Rutherford. Então, essa alternativa aqui, ela está errada também. Tá, vamos para B. Modelo de Thomson. Nesse modelo, foi proposto que a matéria seria formada por partículas muito pequenas, os átomos, que seriam esféricos, maciços e indivisíveis. Então aqui já está errado também, né? Pois o estudo de Thomson mostrou que não é uma partícula indivisível, né? O átomo ele tem também né, partículas ali, que seriam partículas subatômicas, né, que no caso o elétron, sendo que os átomos com as mesmas propriedades seriam parte de um elétron, de um elemento químico. Além disso, os diferentes elementos seriam formados por diferentes átomos e as reações químicas teriam a função de unir, separar ou rearranjar os átomos. Então, tudo isso que ele está falando aqui, na verdade, não é a teoria de Thomson, é a teoria de Dalton. Então, por isso, essa alternativa está errada também. Vamos para C. Bohr-Rutherford. Nesse modelo, está proposto que os átomos realizavam seus movimentos, inclusive podendo alternar nas diferentes órbitas em torno do núcleo. Essas órbitas, chamadas de camadas eletrônicas, cada uma delas com seu próprio nível de energia. Também foi observado que, quando os elétrons se movimentam numa mesma camada eletrônica, eles não absorviam nem emitiam energia espontaneamente, e ao receber energia, o elétron podia saltar para outra órbita mais energética. Então, essa alternativa aqui, ela está
certa, né? Tá tudo certo, né? Entre esses dois científicos, Bohr e Rutherford, eles conseguiram explicar exatamente isso daqui. E sendo que o Rutherford ele conseguiu, né, mostrar a origem aqui, né, do núcleo no átomo, enquanto Bohr ele ficou responsável, né, pelos estudos em relação a essas órbitas, né, e sobre a energia dos elétrons de cada uma dessas órbitas. Então essa alternativa está correta e é a resposta. Agora vamos olhar o que está errado, né, na alternativa D, que foi relacionado ao estudo de Dalton. Modelo de Dalton. No experimento realizado por esse cientista, ficou provado que o átomo não era maciço. Ele bombeou lâminas finíssimas de ouro, lâminas ele bombardeou lâminas finíssimas de ouro com partículas alfa e verificou que algumas passavam direto e que outras eram desviadas. Assim, deduziu que os átomos seriam um núcleo mais consistente e de carga positiva e que em torno dele orbitavam os elétrons em movimento circular e de carga negativa. Então isso daqui está errado, né? Pois essa teoria que está explicada aqui na alternativa, na verdade, é de Rutherford, não de Dalton. Então isso aqui está errado. Então a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para outro exemplo do FCC, o SEC para professor, né? Que é a área de química em 2018. E diz o seguinte: entre os cientistas relacionados abaixo, o primeiro a propor um elemento atômico que considerava a natureza elétrica dos átomos foi. Então, entre esses aqui, né, o primeiro que comprovou a natureza elétrica dos átomos, né, não foi Dalton, nem Mendeleev, nem Lavoisier, e foi entre Thomson e Rutherford, né, o primeiro que comprovou a existência foi Thomson, né, que ele comprovou a existência ali dos elétrons. Então essa daqui é a alternativa correta. Bom, essas foram, né, as referências utilizadas para a aula de hoje. E muito obrigado pelo seu tempo. Até a próxima aula. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!